Glória a Deus. A paz do Senhor, em primeiro lugar, para todos os amigos, né, que vai ouvir esse vídeo, ver, né, aquilo que Deus tem para falar conosco nesta hora. Eu quero deixar uma palavra, né, da Escola Bíblica Dominical. Sempre estou deixando um vídeo aí para a gente meditar na palavra do Senhor, para a gente meditar, estudar, que é muito importante nós ler e meditar na palavra do Senhor. E esta lição, dia 30, né, a lição 5, dia 30 de janeiro de 2022, como ela está falando, como ler as Escrituras. Glória a Deus. Como ler as Escrituras, né? É necessário nós ler, saber o que está lendo, né? Corrigir aquilo que está lendo, para nós entender com aquilo que nós estamos lendo na palavra do Senhor. Eu quero deixar essa palavra, ser bem breve nas palavras. Eu quero deixar um vídeo curto. O texto áureo está falando: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lê. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o verso 30. Atos 8, 30. Então, Filipe viu ali, a gente vai ler na leitura diária, para você entender melhor o que Filipe viu, quem estava lendo e como foi ali naquela hora. Então, você vê a verdade práticas, as técnicas de interpretação auxilia na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não pode ser colocada acima da autoridade da palavra de Deus, né? Tudo ele pode te ajudar. Ele pode corrigir, ele pode te ajudar na palavra, mas ela não tem autoridade acima da palavra de Deus. Em primeiro lugar, seja a palavra de Deus, né? Toda a autoridade está na palavra de Deus. E a gente precisamos de ler e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Glória a Deus. Nós precisamos de ler e entender, que é muito importante quando nós lê e entende aquilo que o Senhor quer falar conosco. Glória a Deus. Eu quero ler aqui onde a leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Juntamente com você, eu quero deixar essa palavra, quero ler, para nós juntos meditar, se alimentar na palavra do Senhor. Eu vou ler direto na minha Bíblia, tá? Porque a leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do verso 26 ao 30. Então ele disse, o verso 26, eu vou ler, é porque eu quero ler até o 31, quero aumentar mais um versículo na frente. Então, ele disse, Filipe, né, e o eunuco etíope, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega e ajunta a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entende tu que lê? E ele disse, como podereis entender, se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. O verso 32, e o lugar da escritura que lia era,
Este foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Muito bem, uma palavra maravilhosa, muito maravilhosa para nós. E este etíope, ele ia, a adoração, ele ia para Jerusalém adorar, mas ele não conhecia a palavra. E ele vai no seu carro, na sua carruagem, ali lendo, sentou-se e está lendo. Só que o Espírito Santo falou com Felipe: vai lá aonde ele está, vai no carro, acompanha ele, chega junto, vê o que ele está lendo. E Felipe se aproximou dele e perguntou a ele, quando Felipe chega, ele estava lendo lá em Isaías, que Jesus, ele foi levado, né? A escritura que ele lia era: este foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Jesus foi levado cativo como ovelha ao matadouro pelo meu e pelos seus pecados. Jesus foi levado, aleluia, ali pelo meu e pelos seus pecados. E Jesus foi quieto, calado, não abriu a sua boca. Ele estava lendo, mas não entendia o que estava lendo. Ele estava lendo e não entendia. Ele ia a uma adoração, adorar, aleluia, e não sabia o que estava adorando. Eu sempre recomendo muito, quando você lê um livro, você procura ler quem é o autor do livro, o que você está lendo, para você não estar lendo uma bobinha qualquer e adorando coisas que você não sabe o que é que você está adorando. A gente só podemos adorar ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que é o nosso Deus. E às vezes a pessoa está lendo uma coisinha, uma bobinha, está lendo uma besteira e não sabe o que está lendo e adora coisas que não devemos adorar. E ele ali, ele estava lendo e não sabia o que o significado da palavra. Então Felipe sentou-se com ele, ensinou a ele, foi instruir a ele. E tem muitos, às vezes, precisando de ouvir uma palavra, de aprender com você. E por isso eu recomendo e convido você que ao alcance dessa minha voz, vá à escola dominical. Eu estou deixando essa palavra dentro da escola dominical, porque eu amo todos os trabalhos, mas a escola dominical é a escola de profeta, é a escola onde nós devemos aprender a palavra do Senhor, é onde Deus tem chamado para nós aprender com Ele. E eu amo da escola dominical. Ontem foi uma escola dominical maravilhosa, dar uma aula pelo meu pastor Ramiro Neto, homem de Deus, na Assembleia de Deus, a mensagem da cruz, tá? Aqui em Monte Castelo, Rua Acreditável, número 27. Venha você participar dessa escola dominical conosco, que você vai aprender a palavra de Deus, se você não conhece ainda. Muito importante, eu amo. E ontem eu tive esse privilégio de ouvir uma palavra, aprender pelo meu pastor. Eu sempre estou falando que é um homem de Deus, um homem que tem chamado de Deus para ensinar a palavra de Deus. E eu estou ali com ele, aprendendo com a igreja, aprendendo com Cristo e aprendendo com os irmãos. Aprendendo de Cristo e aprendendo com os irmãos também na igreja. É muito importante, muito bom. Então, eu quero deixar uma palavra na introdução, muito rápido. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio, por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossa vida. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago capítulo 1 e o verso 22. Nesta lição veremos a importância do princípio basilares da interpretação bíblica. Então, nós precisamos de conhecer que a leitura ela está falando sobre como ler as Escrituras. Como ler as Escrituras. Aquele etíope estava lendo, mas não sabia o que estava lendo. Então é necessário a gente primeiramente orar e pedir ao Senhor uma direção para nos ler e entender a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você vê o top 1, ele fala: a Bíblia precisa ser interpretada. A Bíblia precisa ser interpretada. Você vê lá em Romanos capítulo 12, o verso 2: e não vos conformei com este mundo, aleluia, mas transformais
vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É quando a gente lê, né, o Espírito Santo vai nos falando, nos dá, orientando como nós devemos ler, como nós devemos aprender com Cristo. Você vê o apóstolo Paulo deixou lá em Tiago, né? No capítulo 2, o verso 15, nós precisamos de apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós precisamos de ler, aprender, examinar as Escrituras, para se apresentar-se como obreiro que não tem nada de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. O top 2, glória a Deus, manda o top 2. As Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. É porque, como eu falei, é preciso nós ler, estudar, entender o que está lendo, para conhecer o significado da palavra. O top 2, como eu já falei, ele fala: pressuposto pentecostais para ler a Bíblia. É pressuposto, a gente precisa ler e entender aquilo que a gente lê. É mais uma palavra do apóstolo Paulo, deixando a Timóteo e deixando para mim e para você nesta manhã. Então ele deixa lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela corrige, a palavra de Deus, ela ensina, a palavra de Deus, ela prepara, a palavra de Deus, ela deixa o homem integralmente conhecedor da palavra de Deus. Então precisamos ler, entender que estamos lendo. A Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão, e a experiência confirma as verdades bíblicas. Glória a Deus. É um texto que a gente lê rápido demais, o vídeo quer fazer para não ficar um vídeo longo, mas eu convido você a estar presente na igreja para aprender a palavra de Deus. No top 3, as regras básicas de interpretação. As regras básicas de interpretação. Nós precisamos, né, interpretar. Uma coisa tão básica, muito fácil, mas até aprender. Lá em Provérbio, o rei Salomão, ele escrevendo, deixou essa palavra, lá em Provérbio, capítulo 30, verso 5, verso 6, toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confia nele. Todo acrescenta as suas palavras, para que não se repreenda e seja achado mentiroso. Então nós temos que ter cuidado com a palavra do Senhor, para nós não acrescentar e também não diminuir. Tá? Não acrescentar e não diminuir. Essa palavra eu quero deixar para você. Te faço esse convite. No próximo domingo, se vocês quiserem estar conosco, nós estamos aí no dia 6, né, de fevereiro. A lição está falando sobre a Bíblia como um guia para a vida. Então faça esse convite a você estar junto conosco, aprendendo a palavra de Deus. Assembleia de Deus, Mensagem da Cruz, Rua Caetávora, número 27, Monte Castelo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que faça esse convite, esteja conosco, aprendendo a palavra de Deus. Junto conosco, eu estarei aprendendo com vocês, e vocês junto conosco estão aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique esta palavra guardada no teu coração. Um abraço, meu amigo, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.